paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2019. Estamos estudando o tema Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Hoje estaremos comentando a 13ª lição desta revista, que traz como título Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos, como de costume, buscar a direção do Espírito Santo de Deus para o nosso estudo. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos agradecidos, Senhor, por esta oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos uma bênção especial neste dia, Pai, em favor de todas as mulheres, todas aquelas que têm empenhado na sua obra, que têm dedicado o seu tempo, que têm dedicado os seus talentos para fazer a Tua vontade. Abençoe seus lares, abençoe a cada uma das irmãs e dos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Dá-nos cada dia mais, Senhor, a porção da Tua Palavra e nos conceda autoridade e unção, graça para proclamarmos a verdade do Evangelho ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, dou graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para mais este estudo bíblico, agradecendo aqui pela sua companhia, pela sua participação em nosso canal, pela contribuição que você tem nos deixado através dos likes, dos comentários e a divulgação desses vídeos. Se você ainda não é inscrito neste canal, você tem a oportunidade de fazer isso agora, deixar aqui o seu comentário, o seu like, sinta-se à vontade para participar conosco. Compartilhe este vídeo com outros irmãos, lembrando aqui aos inscritos que confiram se o sininho das notificações está devidamente ativado para que sempre recebam de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 13. Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. O texto áureo de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24 e o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. A verdade aplicada de hoje nos diz que a missão de Deus é dada igualmente às mulheres e homens que devem trabalhar juntos, capacitados pelo Espírito Santo. Os textos de referência encontram-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículos 1 ao 5, e assim diz a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? O primeiro objetivo desta lição é mostrar como as mulheres devotaram amor a Jesus mesmo após a sua morte. Na cultura judaica do tempo de Jesus, a participação das mulheres na vida pública era bem limitada. Naqueles dias, os rabinos se recusavam a ensinar as mulheres. Homens e meninos podiam entrar nas sinagogas para adorar, mas para as mulheres e meninas havia uma divisória separada onde era permitido que elas se sentassem. Era atribuída à mulher uma condição social inferior e desde a infância elas aprendiam os afazeres domésticos e a serem boas esposas e mães, recebendo uma educação diferente da que era dada aos meninos.
Vemos nos relatos dos evangelhos que em seu ministério terreno, o Senhor Jesus sempre demonstrou compaixão, misericórdia e amor para com as mulheres, o que se sobressaiu como a contracultura do seu tempo. O Mestre amado mostrou por palavras e atitudes que as mulheres têm valor igual ao dos homens na presença de Deus, contrariando a cultura da época, e permitiu que elas o seguissem e tivessem participação em seu ministério. Lucas diz que elas serviam o Senhor com os seus bens, apoiando a obra de Jesus e seus discípulos. Lucas 8, 1 ao 3. Foi também uma mulher que se tornou a primeira missionária que levou as boas novas de salvação aos samaritanos, levando-os até Jesus. João 4, 28 e 29. Foi uma mulher que ungiu Jesus com o óleo da preparação para a sua morte. Mateus 26, 6 ao 13. Na crucificação, enquanto os discípulos com medo se afastaram, foram 3 mulheres e João, o discípulo amado, que tiveram a coragem de ficar junto à cruz de Jesus antes de morrer. João 19, 25 ao 27. Foram as mulheres que presenciaram de longe quando José de Arimateia retirou o corpo de Jesus da cruz e o levou para o túmulo. Lucas 23, 50 a 55. Depois disso, foram as mulheres que primeiramente se dirigiram ao túmulo de Jesus, levando especiarias para ungir o seu corpo na madrugada do domingo de Páscoa, ainda escuro, superando todo o medo diante do que havia ocorrido com o seu mestre, e encontraram o sepulcro vazio, e 2 anjos que lhes disseram que o Senhor havia ressuscitado, correndo então para dar as boas novas aos discípulos. Lucas 24, 1 ao 9. Foi também uma mulher que viu primeiramente o Cristo ressurreto e se tornou a primeira a proclamar a ressurreição para os outros. João 20, 11 ao 18. As mulheres também tiveram participação ativa no ministério de Jesus. Contribuíram, ouviram seus ensinamentos, foram curadas, libertas e valorizadas por ele e testemunharam também a sua ressurreição. Uma das grandes conquistas do cristianismo foi a valorização da mulher como pessoa, assim como o homem, possibilitando a ambos a graça salvadora em Cristo Jesus, que liberta da escravidão do pecado a todos os que nele creem para uma vida de plena comunhão com Deus. Segundo o comentário do Novo Testamento, Lucas, de William Hendrickson, editora Cultura Cristã, o Evangelho, segundo escreveu Lucas, o médico amado, tem sido chamado por alguns estudiosos de o Evangelho da mulher, em virtude da terna e profunda consideração que o Senhor Jesus demonstrou pelas mulheres, se ressaltarem em seu Evangelho numa forma mais clara que em qualquer outro. Tópico 1. O sepulcro é visitado pelas mulheres. Percebemos aqui um profundo sentimento de gratidão, amor, fidelidade, carinho e cuidado por parte daquelas mulheres que tanto haviam sido beneficiadas pelo Mestre Salvador Jesus, ao terem suas vidas e dignidade da condição social resgatadas por ele. Eram mulheres com disposição para obedecer, para servir e ofertar na obra do Senhor. Naquela madrugada, enquanto elas caminhavam rumo ao sepulcro, levando aromas para ungir o corpo do Senhor, quem sabe relembravam quantas bênçãos receberam dele, como suas vidas mudaram depois que passaram a segui-lo e como a sua morte doía em seus corações. Elas esperavam se deparar com uma grande pedra que deveria ser removida da entrada do sepulcro. No entanto, se depararam com uma maravilhosa constatação. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo para todo sempre. Lembre-se disso quando você estiver cansado, desanimado, com medo dos obstáculos que possam surgir à sua frente. Porque Ele vive, cremos no amanhã. Porque Ele vive, somos mais que vencedores nesta vida e no porvir. Subtópico 1.1.
elas visitaram no primeiro dia da semana. Segundo o comentário bíblico Moody, o primeiro dia começava na tarde do sábado. Marcos dá a entender, em Marcos 16, 1, 2, que as mulheres terminaram de comprar as especiarias na tarde precedente e vieram à sepultura em uma hora que não seriam perturbadas por outros. Foi no alvorecer do domingo de Páscoa, um dia de festa para os judeus, num horário em que a cidade ainda dormia e os discípulos permaneciam recolhidos, provavelmente em suas casas, que elas visitaram o túmulo de Jesus. Não hesitaram diante das prováveis dificuldades do caminho, mas superaram todo o medo, frustração e desânimo quando se dirigiram àquele lugar. Todos os evangelhos destacam a atuação das mulheres durante a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Messias, acompanhando tudo, mesmo que nada pudessem fazer. Subtópico 1.2. Elas prepararam especiarias. Ao visitar o sepulcro de Jesus, aquelas mulheres tinham a intenção de ungir o corpo do Senhor, num ritual fúnebre no qual utilizavam perfumes e óleos aromáticos, feitos com plantas especiais. Essa prática tinha o objetivo de fazer com que o corpo se decompusesse o mais lentamente possível. No sepultamento de Jesus, Nicodemos também já havia levado especiarias, conforme João 19:39. Na antiguidade, era costume fazerem-se visitas periódicas ao túmulo, no primeiro ano após a morte. E essas especiarias ajudavam a neutralizar um pouco o forte odor do lugar. O cuidado, tempo e investimento que aquelas mulheres tiveram ao preparar aquelas especiarias demonstravam a gratidão e amor que sentiam pelo seu Senhor. E quanto a nós? Temos demonstrado por meio de atitude e adoração o nosso amor e gratidão a Jesus por tudo que Ele nos fez e por tudo que Ele é? Subtópico 1.3. Elas não acharam o corpo de Jesus. Lemos na Bíblia Sagrada que ao chegarem no local onde Jesus fora sepultado, elas encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Lucas 24, 2 e 3. Quão grande foi essa surpresa para elas! Não faziam ideia de quem havia removido a pedra e nem o que tinha realmente acontecido. O fato era que o túmulo estava vazio. A mensagem aqui é clara. A morte não foi o fim. Jesus venceu a morte e vive para sempre. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã, na certeza de um dia estarmos sempre com Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. O segundo objetivo desta lição é ensinar que elas foram os primeiros cristãos a ver o Cristo ressurreto. Tópico 2. Anjos confortam as mulheres. O comentarista diz neste tópico que as mulheres foram ao sepulcro antes dos discípulos. Consequentemente, elas creram primeiramente na ressurreição de Jesus. Subtópico 2.1. A perplexidade das mulheres. De acordo com o comentário da Bíblia King James atualizada, abro aspas, normalmente se fechavam os túmulos com uma grande pedra, para evitar que vândalos e animais pudessem perturbar os corpos ali sepultados. Entretanto, as autoridades romanas haviam lacrado o túmulo, onde depositaram o corpo de Jesus. Com o selo de Roma, e um grupo de soldados foi destacado para vigiar a área do sepulcro. Mateus 27, 62 ao 66. A constatação de dois fatos extraordinários deixaram aquelas mulheres perplexas. A constatação do túmulo vazio e a presença de anjos. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Lucas 24, 3 e 4. O sepulcro vazio indica que a ressurreição ocorreu e os dois varões que apareceram eram anjos, baseado na descrição de suas vestimentas como resplandecentes. Os anjos anunciaram que Jesus estava vivo.
Não era mais necessário nenhum tipo de unção. No primeiro momento, elas não conseguiram entender o que tinha acontecido ali, mas depois foram cheias de alegria ao ter a certeza de que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Subtópico 2.2 Novas informações às mulheres. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Lucas 24:5. A demora em compreender o que tinha acontecido era devido ao efeito traumático do que presenciaram na sexta-feira, com o sofrimento e morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. As recordações eram impactantes e causavam dores emocionais tremendas, dificultando a percepção do verdadeiro significado daquele túmulo vazio. O comentarista diz na revista do professor: observemos a surpresa que sentiram quando encontraram a pedra removida e a tumba vazia. Os cristãos costumam ficar confundidos com aquilo que deveria consolá-los e animá-los. Esperam encontrar seu mestre envolto em panos, ao invés de anjos em trajes refulgentes. Os anjos lhes asseguraram que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Subtópico 2.3 As mulheres recordam as palavras de Jesus. A mensagem dos anjos reavivou suas mentes. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lucas 24, 6 e 7. Que notícia gloriosa! Naquele momento, a dor da perda foi imediatamente substituída pela alegria da certeza de que o Salvador Jesus vive. A morte não pôde detê-lo, amados. Às vezes, as tragédias ou fracassos do passado turvam a nossa visão de tal forma que não conseguimos crer nas boas notícias relatadas por testemunhas confiáveis. No entanto, quaisquer que sejam nossas experiências passadas, temos a certeza de que Jesus Cristo vive e que se cumprirá em nós tudo o que Deus nos diz na sua palavra. Sobre essa grande verdade, o comentarista ressalta que aqui jaz um princípio maravilhoso. Todas as vezes que lembramos as palavras de Jesus, somos livres de toda a confusão mental e sentimentalismo inútil. O terceiro objetivo desta lição é apresentar o testemunho das mulheres ante a ressurreição. Tópico 3. O testemunho das mulheres. A coragem e persistência daquelas mulheres são admiráveis. Enquanto os homens se retraíram, elas estavam lá, de posse da preciosa notícia que lhes fora dada pelos anjos. Cheias de júbilo, elas se apressaram em dizer tudo o que ouviram aos discípulos, que, chocados com os últimos acontecimentos, se encontravam desanimados e receosos. Subtópico 3.1 As mulheres anunciam a ressurreição primeiramente. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Lucas 24, 9. As primeiras testemunhas do sepulcro vazio dão aqui o seu depoimento a um grupo muito maior que apenas os 11 discípulos. Com certeza estavam com eles e foram ali incluídos para receber as boas novas outras pessoas que seguiam a Jesus desde a Galileia e também de Jerusalém. A surpresa foi tão grande que a princípio os discípulos se recusaram a crer no que as mulheres lhes diziam. Isso você pode constatar em Lucas 24, 9 ao 11. Para aqueles homens, as palavras delas pareciam loucura aos seus ouvidos. Quem sabe acharam que tudo era invenção de suas mentes perturbadas pelo trauma da morte do seu mestre. Aquelas mulheres, antes tristes, agora anunciavam ousadamente o Cristo ressurreto, com alegria na alma. Vejamos a citação na revista do professor sobre elas, retirada do comentário da Bíblia Missionária de Estudo.
se tornaram as primeiras testemunhas da ressurreição, as primeiras evangelistas, as primeiras missionárias. Isso marca o início da missão da igreja primitiva prestes a nascer. Lucas mostra contundentemente que a missão de Deus é dada igualmente às mulheres e aos homens que trabalham juntos na igreja, no lar e no mundo. Subtópico 3.2. Quem eram as mulheres que anunciaram? O texto bíblico a seguir cita o nome de 3 delas. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Lucas 24, 10. Aquelas mulheres tiveram espaço no ministério de Jesus e agora tinham o privilégio de pregar sobre a sua ressurreição. O Evangelho segundo escreveu João relata que o Cristo ressurreto apareceu e falou primeiramente a uma mulher. João 20, 14 ao 16. Hoje em dia existem até igrejas que não aceitam que as mulheres preguem a palavra de Deus, ou até mesmo a ensine, mas foi o Senhor Jesus quem mandou uma mulher anunciar a gloriosa mensagem da ressurreição aos próprios discípulos. João 20, 17 e 18. O nosso Deus não faz acepção de pessoa. A morte e ressurreição de Jesus elevaram as mulheres do seu estado decaído e as restauraram ao seu devido lugar em seu reino. A grande comissão do Senhor Jesus é para todos os cristãos, independentemente do sexo, cor, raça ou cultura. Deus ama incondicionalmente homens e mulheres, aceita o trabalho de ambos na sua obra e deseja salvar a todos os que creem em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Subtópico 3.3. A notícia da ressurreição atestada. A veracidade do relato da ressurreição do Senhor Jesus foi comprovada com várias evidências. Dentre elas, que os anjos, as mulheres e os seus discípulos, bem como os seus inimigos, testificaram que o seu túmulo ficou vazio. A trama para esconder o fato da ressurreição, Mateus 28, 11 e 15, só evidenciou ainda mais a ressurreição de Jesus. Vejamos o que diz a esse respeito o comentário bíblico de Matthew Henry. Abro aspas. Se todos os soldados tivessem realmente dormido, não poderiam saber o que aconteceu. Se algum deles estivesse acordado, teria despertado aos outros e impedido o roubo. Se estivessem dormindo, por certo que nunca teriam se atrevido a confessá-lo, pois os governantes judeus teriam sido os primeiros a pedirem o seu castigo. E ainda, se realmente houvesse algo de verdade neste relato, os governantes teriam, por esta razão, julgado os apóstolos com severidade. A situação completa mostra que a história era totalmente falsa. Fecha aspas. Lemos em João 23 ao 8 a evidência dos lençóis de linho que envolveram o corpo de Jesus, deixados em perfeita ordem dentro do sepulcro. Foram deixados da maneira que estavam sobre o corpo do Senhor. Pedro e João notaram este enigmático fato ao entrarem no túmulo. Ora, se Jesus tivesse simplesmente despertado de um desmaio, ou se seu corpo tivesse sido roubado às pressas, como explicar os panos mortuários deixados em ordem e o lenço num lugar à parte? João 20, 7. Lemos as palavras do apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios 15, com referência às pessoas ainda vivas naqueles dias e que atestavam terem visto Jesus ressurreto durante o período de 40 dias antes da sua ascensão. Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus apareceu às seguintes pessoas: Maria Madalena, conforme João 20, 11 ao 18, apareceu a 10 pessoas sob portas fechadas, João 20, 19 e 23, apareceu a 11 pessoas, inclusive Tomé, João 20, 26 a 29, a 7 pessoas à beira do mar da Galileia, conforme João 21, 1 ao 14, apareceu a Pedro, conforme Lucas 24, 34,
1 aos Coríntios 15, 5. Apareceu a Maria Madalena e também a outra Maria, conforme Mateus 28, 1, 9 e 10. A Joana, Maria e as demais mulheres, conforme Lucas 24, 1 ao 10. Apareceu aos 11 no Monte da Galileia, conforme Mateus 28, 16 ao 17. Apareceu a 2 no caminho de Emaús, conforme Lucas 24, 13 ao 35. Apareceu a mais de 500 galileus, conforme 1ª carta aos Coríntios 15, 6. Apareceu a Tiago e todos os apóstolos, conforme 1 aos Coríntios 15, 7. Apareceu ao apóstolo Paulo, conforme 1 aos Coríntios 15, 8. Para concluir, mesmo o Senhor tendo falado durante seu ministério terreno que era necessário morrer e ressuscitar, parece que os seus discípulos não se lembravam desta revelação. Mesmo assim, as mulheres que o seguiam foram ao sepulcro e, com surpresa, atestaram que o túmulo estava vazio. A partir daí, aqueles discípulos dispersos e céticos foram de tal modo impactados e transformados que se tornaram a maior sociedade missionária do mundo. E nessa sociedade, formada por todos os cristãos de todos os tempos, estamos nós, mulheres, incluídas, levando a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor para a honra e glória do seu nome. Você, mulher, que tem sido agraciada por poder fazer parte do ministério cristão aqui na terra, deixe aqui o seu testemunho. Conte para as outras mulheres o que Deus tem realizado na sua vida e no seu ministério. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. E não se esqueça de visitar o blog revistebd.com. Nele disponibilizamos subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada. Vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista semanalmente e mais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org. Ainda está em construção, mas tem o objetivo de disponibilizar para você todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se no nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.